Obrigado a todos. Às vezes, pensamos na Guerra do Pacífico como uma guerra lutada apenas em atóis, em pequenas ilhas, mas talvez em alguns pequenos arquipélagos. Sim, verdade. As façanhas do Old Breed, a primeira divisão dos Marines, e de outras unidades americanas, mas também inglesas e australianas, tornaram-se lendárias durante a Guerra do Pacífico. Algumas dessas foram contadas anos atrás por uma bela série da Home Box Office, chamada The Pacific. É centrada em algumas figuras históricas, incluindo a do sargento e metralhador John Basilone. Mas hoje não falamos exatamente sobre a Old Breed e os Marines. Hoje falamos sobre a outra Guerra do Pacífico, uma guerra lutada no mar. Porque às vezes se pensa que os Marines servem apenas para transportar soldados ao redor do mundo para depois lutar em terra. Não é exatamente assim. Desde os tempos de Caio Duílio, mítico almirante da Roma republicana, no mar se luta e se luta de verdade, se luta duramente. Hoje vou contar-lhes um episódio particular desta guerra no mar. Uma guerra às vezes esquecida, pelo menos por alguns de nós ocidentais que não conhecem bem as dinâmicas da Guerra do Pacífico. É um episódio, um dos últimos episódios do confronto daquelas que deveriam ser as rainhas dos mares, e que por muitos motivos acabaram sendo navios solitários, destinadas frequentemente a ficar paradas nos portos ou a desempenhar um papel secundário. O episódio que vou contar hoje entrou para a história como a Noite dos Encouraçados. 1942, segunda metade de 42. No Pacífico, a luta já dura quase um ano, desde que o Império Japonês decidiu desafiar o Império Britânico, os Estados Unidos, a Austrália e os domínios holandeses. Para expandir sua esfera de influência em um sentido imperialista no nível asiático e além, a luta é dura e amarga. Os primeiros meses de guerra, que vão desde o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, até a Batalha de Midway, no início do verão de 42, veem os japoneses prevalecerem substancialmente sobre os ingleses, americanos, holandeses, australianos. Eles lutam muito para conter o impulso cada vez mais dominante, cada vez mais preponderante dos japoneses, que obviamente contam com uma vantagem inicial em termos numéricos e também de experiência de combate. Em Guadalcanal, essa pequena ilha do arquipélago das Salomão, começa-se a lutar. Justamente no verão de 1942, quando as primeiras forças anglo-americanas chegam para tentar expulsar os japoneses que haviam chegado pouco antes na ilha e decidiram transformá-la em uma base avançada. Por qual motivo? A posição de Guadalcanal é muito particular no tabuleiro do Pacífico Sul. É como uma ponta avançada que olha de um lado para a costa leste da Austrália, além da Nova Guiné, e do outro permite olhar ainda mais para o leste, em direção a Númea, as ilhas na época sob controle francês, em direção à Nova Zelândia. E então tudo isso representa um perigo muito presente e muito arriscado para os aliados. Aliados que intervêm fortemente justamente para proteger o canal, trazendo homens, recursos materiais, armamentos. Mas não é suficiente, porque trazer tudo isso também significa oferecer uma cobertura aérea e uma cobertura naval. A cobertura aérea chega graças ao que será chamado de Força Cactus Morse, ou seja, uma força aérea de apoio que será baseada em Anderson Field. O aeroporto Anderson, assim chamado em homenagem ao major da Marinha Lofton Anderson, morto durante a Batalha de Midway em Anderson Field. Os aviões americanos podem atingir a área da Salomão até Rabaul e interceptar parte do tráfego japonês. Por esse motivo, os japoneses precisam revisar sua estratégia. Não podem mais confiar nos lentos navios mercantes que se tornam presas fáceis para a aviação americana. É inventado o que será chamado de Tokyo Express, ou seja, o método de carregar em rápidos caças, destroyers e cruzadores leves, tropas e suprimentos para serem enviados diretamente para Guadalcanal. Porque em Guadalcanal se joga o destino da Austrália. Se os japoneses vencessem, a Austrália estaria ameaçada, poderia até ser invadida em nível anfíbio.
Se os afro-americanos vencessem, a frente seria invertida. Vocês entendem bem por si mesmos. É exatamente por esse motivo que Guadalcanal tem uma importância estratégica muito alta em Guadalcanal. Luta-se. Luta-se de maneira dura, pesada, na selva dos pântanos, nas praias. É uma luta brutal, corpo a corpo, mas também há uma luta no mar. Vemos isso no verão de 42, um verão em que inicialmente a América, seus aliados, têm muita dificuldade. Entre 8 e 9 de agosto de 1942, depois de desembarcar os marines e deixar uma pequena força de guarnição, a Marinha Americana e a Australiana sofrem uma das piores derrotas durante o que se tornará conhecido como a Batalha da Ilha de Savo. Durante essa batalha, as marinhas aliadas sofrem um golpe pesado. 4 cruzadores são destruídos e afundados, além de muitos outros danificados, e mais de 1000 mortes no mar serão lamentadas. É o início do que os próprios aliados, especialmente os americanos, com um toque de humor um tanto negro, mas britânico, chamarão de Iron Bottom Sound. O estreito do fundo de ferro entre a ilha de Guadalcanal e o pequeno ilhéu de Savo. Serão registrados muitos naufrágios de navios mercantes, de transporte, de tropas, mas principalmente de navios de guerra. Como se estivesse cobrindo o fundo do mar com os destroços que afundaram um após o outro. Alguns se partindo, outros em pedaços, outros explodindo, outros simplesmente afundando pela proa ou popa ou virando de cabeça para baixo. De tantas maneiras esses navios afundam. Nos dias 8 e 9 de agosto, como mencionado, ocorre a primeira batalha e é um desastre. Então o almirante Nimitz ordena ao almirante Olse para proteger a área de forma mais decisiva, para evitar principalmente que os japoneses enviem reforços que poderiam ser decisivos na batalha terrestre. Por outro lado, os japoneses não estão de braços cruzados. Na verdade, eles têm toda a a intenção de se recuperar. Guadalcanal, de completar a pista que foi tomada pelos americanos e fortificada por um campo fortificado, e de continuar a sua ofensiva. É por isso que chegamos a 2 confrontos próximos. Confrontos que envolvem 2 frotas muito heterogêneas. A primeira, a japonesa, é baseada essencialmente em 2 navios de guerra rápidos. Eles têm a particularidade de serem da mesma classe. Ela e a Kirishima fazem parte da classe Kongo, projetadas na Grã-Bretanha e depois reconstruídas no Japão. Inicialmente eram cruzadores de batalha. Foram reconstruídos entre as décadas de 20 e 30 como navios de guerra rápidos. O ideal para escoltar os grupos de porta-aviões são a Yale e a Kirishima, 2 das embarcações que participaram, mesmo que indiretamente, do ataque a Pearl Harbor. Não sei se vocês se lembram, mas após Pearl Harbor, os americanos, especialmente os Maridai, os membros da Marinha dos Estados Unidos da América, fizeram um juramento. Eles não terminariam a guerra antes de afundar. Todos os navios que participaram do Dia da Infâmia, no ataque surpresa à base naval no Havaí, Yale e Kirishima, foram confiados a 2 oficiais. Muito competente. Um é o chefe da 2ª Frota Japonesa, o vice-almirante Nobutake Kondo. Sob ele está o vice-almirante Hiroaki Abe. A Abe é confiada uma tarefa crucial: levar sua equipe de batalha e a respectiva escolta para a frente de Guadalcanal e bombardear o Campo Henderson com projéteis shrapnel, aqueles de fragmentação, de modo a tornar a pista inutilizável. Ao mesmo tempo, outra equipe, sob o comando do contra-almirante Raizo Tanaka, cuidará dos transportes. Tropas destinadas a reforçar a guarnição japonesa e também para transportar armas, alimentos e munições. Do outro lado está a Marinha Americana, uma Estados Unidos Navy que se fragmentou em Task Force para tentar controlar o máximo de território possível. Ao grupo de Força-Tarefa 67-4 do contra-almirante Daniel Callahan é confiada a tarefa de controlar a área, de vigiar o canal. Callahan foi informado da chegada da frota japonesa. Ele deve interceptar os transportes de qualquer maneira. Callahan não sabe da presença da força de bombardeio. Mas o que é pior é que ele não conhece exatamente a disposição da frota japonesa no mar. Callahan simplesmente parte para interceptar os transportes. Bem, essa força de interceptação é avistada primeiro pelos japoneses. Na alvorada de 11 de novembro de 1942, os bombardeiros japoneses lançados do Junho, ao norte de Guadalcanal, atacam a frota americana.
Uma frota que não é a de Kalan, mas a de outros transportes, os americanos. Porque é claro que até os americanos não podem prescindir de suprimentos de água potável, de munições. É o sinal de que é necessário intervir. A Kalan é dada a ordem de prosseguir a toda velocidade através do estreito. O Iron Bottom Sound, que separa o pequeno ilhéu de Savo da maior ilha de Guadalcanal, para interceptar a força inimiga. Sabe-se que há também um porta-aviões, melhor ainda se conseguirmos afundá-lo. Quando Callan chega ao Iron Bottom Sound, comete um erro. Aliás, ele não está sozinho. Há também seu subordinado, o contra-almirante Norman Scott, que está à frente a bordo do cruzador leve United States Ship Atlanta. Scott parte com o Atlanta e seus caças na frente da formação. O guia deveria atuar como batedor e não percebe Scott, que está liderando toda a frota americana no meio da formação de bombardeio japonesa. Leva um tempo para entender o que está acontecendo, principalmente porque é noite profunda. Imagine o mar da Salomão sem luz, escuro como breu, ondulado. Não é exatamente liso como o óleo. No escuro, algo acontece, porque os japoneses percebem que no meio de seus navios o inimigo está passando. De repente, os holofotes se acendem. Os holofotes dos encouraçados. Os holofotes dos cruzadores japoneses iluminam uma após a outra as embarcações de Scott, que são bombardeadas sem piedade. Os artilheiros japoneses ainda estão a bordo, embarcados nas torres. Os projéteis shrapnel nem tiveram tempo de serem trocados pelos perfurantes. Claro, o perfurante seria melhor para atacar outras embarcações, mas o shrapnel ainda causa grandes danos. Callahan, atrás, vê a cena e decide intervir também. Ele ordena a todas as suas embarcações para manobrar as peças e atirar. Não posso atirar mais. Precisamos enfrentar o inimigo e impedir que ele cumpra sua missão. Na confusão que se segue, se devem de todas as cores. Um marinheiro. Um pouco depois ele dirá: é como uma briga de bar, mas uma briga particular. Que começa quando alguém apaga as luzes e todos os presentes começam a brigar sem motivo aparente. Você não consegue entender quem está batendo e por quê. Os próprios americanos percebem isso. O navio almirante de Callan balança as peças e dispara o United States Ship San Francisco involuntariamente contra o Atlanta, que é identificado como um navio japonês. No bombardeio de Atlanta, Scott e todo o seu estado-maior na ponte morrem. São atingidos em cheio pelos disparos de um navio amigo. Não vai melhor para Callahan, que é alvo dos grandes calibres japoneses que devastam o United States Ship San Francisco e matam ele e seus oficiais. Sem uma liderança, o San Francisco se desengaja, sai da formação. As outras embarcações rapidamente se tornam presas fáceis para os maiores navios japoneses, que começam a bombardeá-las sem piedade e afundam uma após a outra. Quase ninguém se salva. Neste caso também, é uma dura derrota para os americanos, mas eles conseguiram um golpe nada mau. Sim, porque naquele caos realmente incrível, no escuro, com os holofotes iluminando. Primeiro um navio, depois outro, depois uma formação, depois a formação oposta. E nem se consegue entender quem está atacando quem. Um caça em si, o caça americano, se aproximou muito da Yae, uma das duas principais embarcações japonesas. E, por ter um perfil mais baixo, conseguiu atacar a Yae. E a bombardeá-la, com canhões, até mesmo com metralhadoras, ferindo o almirante Abe, matando seu chefe de Estado-Maior e atingindo-a na superestrutura, abrindo brechas. A Yae está gravemente danificada. Abe ferido, entra em pânico. Em vez de terminar e dar o golpe de misericórdia na frota americana, que está reduzida a um fio de vida, ele ordena a inversão do curso, para voltar, para apontar para o norte, para se reorganizar e então retornar. Por esse motivo, Abe é duramente criticado, não tanto pelo seu superior Kondo, mas por Isoroku Yamamoto. Ele, o comandante-chefe da marinha japonesa. O homem que é uma lenda. Como permitiram que Abe voltasse? Mesmo tendo uma clara superioridade no mar e não destruindo a frota americana, teria dado um golpe, talvez mortal, mesmo de maneira indireta, na guarnição americana em Guadalcanal. Por esse motivo, Abe é transferido para a terra, e em seu lugar vai para o mar, Kondo, que não assume o comando direto do Kirishima. A Yae, ao longo do caminho, foi afundada. E os próprios japoneses. Irrecuperável, muito ferida,
o velho navio é afundado pelos seus mestres no caminho de volta. Resta a Kirishima, que de qualquer forma é um bom navio. Foi bem reconstruída e é conduzida por homens experientes. Do outro lado, os americanos mal podem esperar para ter uma grande vingança. E pouco mais de 24 horas se passaram. Em 13 de novembro, a nova operação da Marinha Imperial Japonesa, Zarpa. É hora de voltar para Guadalcanal e terminar o trabalho, desta vez atacando realmente o Campo Henderson. E, acima de tudo, escoltando os últimos transportes, vitais para os japoneses. Do lado oposto, os americanos pretendem vingar a morte de 2 almirantes. Nunca se viu em uma época contemporânea uma tragédia semelhante para os americanos. E, acima de tudo, destruir a força de ataque japonesa. É um acerto de contas. É a hora de colocar em campo tudo o que se pode dispor. É o motivo pelo qual Olse encarrega o contra-almirante Willis Lee de assumir o comando da Força Tarefa 64, composta por 2 navios de guerra moderníssimos, o United States Ship South Dakota e o United States Ship Washington. Haveria também a Enterprise, mas o porta-aviões é o único restante no teatro de guerra da Salomão. E, além disso, sofreu uma falha elétrica em um dos elevadores. Por esse motivo, é mantida como reserva. Não querem correr riscos. No mar, Willis terá os grandes calibres de seus encouraçados e alguns caçadores de neve como escolta. Por outro lado, Condor aposta na Kirishima. Em seu navio almirante, um cruzador pesado, o Tago, e outro cruzador pesado, o Takao, além de outros navios leves. O confronto terá que ser total e será um dos pouquíssimos confrontos, e na cronologia, o penúltimo, entre grandes navios de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve outros confrontos de navios de guerra, mas não muitos. Podemos essencialmente atribuí-los a Punta Estilo. Verão de 1940, breve troca de tiros entre Rédia, Marina e Mediterrânea. Frota inglesa na caça ao Bismarck com a Batalha do Estreito da Dinamarca, quando o Bismarck enquadra o Hood e o afunda, para depois infligir golpes pesados também no moderno Prince of Wales. E, posteriormente, no dia de Santo Estevão de 1943, haverá a última grande batalha entre navios de superfície, quando o navio de Sua Majestade, Duke of York, afundará o Shardhouse. Então, a Segunda Batalha Naval de Guadalcanal, se tornará um dos últimos e raros confrontos entre couraçados. Na noite de 14 de novembro, as duas forças se confrontam. No radar, Willis vê a formação japonesa, se prepara para atacá-la. Do outro lado, Kondo tem a mesma determinação. Mas há problemas em ambos os lados, porque nada no mar vai como se gostaria ou como foi planejado. Desta vez não há um erro de manobra. Desta vez, a frota americana não acaba no meio da japonesa, mas é um caça japonês enviado para reconhecimento que acaba sob o fogo dos grandes calibres americanos. Ayanami, esse é o seu nome, é quase a vítima a ser sacrificada. Está à poita frente de toda a formação, porque os japoneses não têm radar e ainda precisam confiar nos vigias. Ayanami acaba sob fogo americano, mas consegue disparar, lançar torpedos e, acima de tudo, informar Kondo da situação. Quando, nesse ponto, mesmo sabendo que existem 2 couraçados americanos, ou pelo menos é isso que lhe é relatado, ele não desiste e ataca. Ele ordena aos artilheiros para mirar nos navios, mas eles veem apenas um, o United States Ship South Dakota, que entretanto teve uma falha elétrica que o imobilizou substancialmente. O South Dakota é um navio moderno, bem equipado, com canhões principais de 406 milímetros, mas está imóvel, não pode se defender, não pode fazer nada. Felizmente, é um navio muito bem construído e absorve os golpes dos japoneses sem sofrer muitas consequências. Involuntariamente, Willis tem uma grande oportunidade. Para os japoneses, o Washington é como se tivesse desaparecido na escuridão da noite. Eles não a veem. E é exatamente um Washington que, aproveitando o fato de que os japoneses estão atacando o outro encouraçado, se posiciona à distância ideal, manobra as torres e dispara. Dispara mais. Não posso. Dispara em toda a frota japonesa. Vomita sobre os nipônicos. Esses projéteis de 406 milímetros que são enormes. Se você visse uma das câmaras de lançamento de projéteis dentro das torres dos últimos encouraçados restantes, aqueles que se tornaram o navio museu. Bem,
Você realmente poderia entender o quão grande é um projétil de 406 milímetros e o quão pesado e destrutivo ele é. Aqui os projéteis começam a chover sobre os navios imperiais, um após o outro. E é então que Condó percebe que subestimou o inimigo, percebendo que o segundo couraçado americano não havia desaparecido. Não tinha ido embora, apenas saiu da trajetória. Mas é tarde demais. A Washington atira, atira, atira e acerta. Acerta David Japão e acerta principalmente a Kirishima, que começa a sentir os golpes e incrivelmente a dirigir o tiro. Mais do que o radar de Washington é o da Dakota do Sul, que enquanto isso está recuperando energia. E depois de um tempo, se recupera, consegue se mover novamente. Kondo sabe, no entanto, que não pode fazer mais nada. É quase uma missão suicida a dele. Ele deve não apenas atacar os americanos, mas também mantê-los ocupados para que os últimos transportes, 4 navios que partiram anteriormente das bases japonesas, não sejam encontrados pela frente americana, ou, pior ainda, pela aviação americana. Ele deve manter os americanos ocupados até o esgotamento, e o máximo do esforço japonês termina pouco depois das 3 da manhã. Leanami agora é um destroço fumegante, é abandonado. A Kirishima recebeu tantos golpes que não consegue mais se manter à tona. Todos os sobreviventes a bordo são transferidos para outro destroyer, e então as últimas cargas são detonadas. A Kirishima, que não consegue mais nem mesmo manter-se flutuando, está aos poucos se inclinando, afundando, perdendo a popa, perdendo a proa. As pesadas superestruturas em forma de pagode, resultado da reconstrução dos anos 30, provocam o seu capotamento. Acaba afundando, não muito longe do Ilhéu de Savo. Missão cumprida para os americanos, também porque nas primeiras luzes de 15 de novembro, a Cactus Force identifica os últimos 4 transportes japoneses. Eles praticamente chegaram à Baía de Tassafaronga. Eles acabaram de começar a descarregar sua carga. Quando chegam os bombardeiros que os atacam um a um, incendeiam-nos, destroem-nos. E não são apenas os navios que vão para o fumo, principalmente o seu conteúdo, armas, munições, alimentos. Os japoneses, aqueles que permaneceram para vigiar o canal, são forçados a resistir por mais alguns meses, até mesmo sem comida. Aqueles que sobreviverem à batalha serão feitos prisioneiros, reduzidos a esqueletos humanos. Eles não tinham mais do que se alimentar, exceto a fé cega em seu imperador e a vontade de lutar. A Batalha de Guadalcanal termina no início de 1943. Os fuzileiros navais encontrarão os restos daqueles 4 transportes em Faronga. Restos enegrecidos, carbonizados, dilacerados pelas bombas. São os últimos vestígios do que era a batalha. Junto com os bunkers, os tanques em chamas, tudo o que representou uma das batalhas mais cruciais e brutais da Segunda Guerra Mundial. E aquele Iron Bottom Sound, bem, ainda está lá. Os destroços estão todos lá. Tornou-se o paraíso dos mergulhadores. A partir dos anos 80, vários pesquisadores fizeram várias imersões na área em busca dos destroços e, um após o outro, eles os catalogaram. São cemitérios submersos. O cemitério do United States Ship Quincy, do Versailles, do Canberra australiano, do Atlanta, do Akirishima. Representam a morte no mar de muitos combatentes em lados opostos. Em alguns casos vítimas de erros, em outros vítimas de atos de heroísmo. O que mais dizer? Se você gosta de mergulhar, se gosta de conhecer a história através do submerso, faça uma viagem a Guadalcanal, mergulhe nessas belas águas cristalinas. Você encontrará bem, eu já te disse, o Iron Bottom Sound, o estreito com fundo de ferro. Mas quando você verá esses destroços, além de ficar fascinado com o que a natureza conseguiu recuperar em relação ao ferro, pensem também naqueles rapazes que se encontraram lutando na escuridão, sem saber o que tinham à frente e se sobreviveriam ou não. É a tristeza e a dureza de cada conflito que nega a natureza da fraternidade humana. E que, em vez disso, reafirma seu lado mais sombrio. Aquele autodestrutivo, aquele do ódio, aquele que no fundo nos torna muito, muito menos humanos. Obrigado a todos.